Ai, mas eu continuo casada pelos meus filhos. O que eu vou fazer? Eles vão ficar sem um pai? Ah, não, mas eu continuo casada pelos meus filhos. Eles precisam ter pai e mãe. Ou então, ai, eu fico casada pelos meus filhos. Como é que eu vou fazer para dar o mesmo padrão de vida, a mesma casa, o mesmo tipo de alimentação? Esses tipos de frase eu já escutei muitas vezes nesses mais de 10 anos de profissão. Muitas mulheres me dizem isso. E eu sei que é uma decisão muito pessoal, mas hoje eu vou dar a minha opinião para você. Quem sabe eu posso te ajudar a resolver esse impasse. Então, assista esse vídeo, compartilhe com aquela amiga ou com aquele amigo que você sabe que está passando por este momento. Oi, minha gente linda! Para quem não me conhece ainda, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu gosto de falo com vocês sobre sexualidade e sobre saúde íntima. Esse aqui é meu canal no YouTube e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ou então você tá me vendo aí através do Instagram, não deixa de me seguir aqui no Instagram também, tá bom? Além do que, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para suas amigas, curte, comenta, tudo isso para fazer o meu canal crescer cada dia mais e eu poder levar mais informações para vocês. Bom, como eu estava dizendo para vocês, é um assunto muito delicado de se tratar. E claro que não é uma opinião, duas opiniões que vocês vão acabar decidindo o que vocês vão fazer da vida de vocês, né? Mas eu acho muito importante deixar claro que não é só você que passa por isso. Já ouvi muitas histórias de muitas mulheres. Eu digo mulheres, apesar porque eu atendo mais mulheres, né, nesse ramo e a gente acaba conversando mais sobre isso. E, enfim, muitas pessoas que acabam esperando, dizendo que vão esperar os filhos crescerem para poder se separar, para poder sair de um relacionamento que não tá legal, um relacionamento que está tóxico. E também eu ouço bastante essas pessoas dizerem que elas não querem que os parceiros, por exemplo, no caso, né, que nem eu falei para vocês, que eu atendo mais mulheres, então eles não querem, por exemplo, privar os filhos dos pais, porque normalmente as crianças acabam ficando com a mãe, a guarda da mãe, e não querem privar, acha que se houver uma separação, o pai vai acabar deixando de lado e a convivência vai acabar sendo só apenas a cada 15 dias e acabam sofrendo muito para tomar essa decisão por conta das crianças. Dados estatísticos mostram que após 15 anos de relacionamento, cerca de 45% dos casais tendem a se separar. É verdade. 25% estão super insatisfeitos com o casamento e apenas os outros 25% são felizes, são satisfeitos com o relacionamento que eles têm. Acontece que às vezes você passa por uma situação de estresse, um momento muito complicado na relação que acaba exacerbando algumas faltas de afinidade, algumas faltas de compatibilidade que vocês já tinham e aí esses momentos acabam exacerbando. Imagine isso quando se vem os filhos, que a vida fica mais estressante ainda, né? Vocês acabam tendo que partilhar dos momentos difíceis da vida de criação de filhos, como decisões, escolas, médicos e tudo mais, e o cansaço, a quantidade de tarefas, principalmente que a mulher acumula nesse momento, faz gerar todo esse estresse que também acaba piorando e acaba dificultando o relacionamento. Que muitas das vezes o casal quer optar por um divórcio, o casal quer se separar, a relação já não está mais aguentando, está muito difícil, há muitas brigas, muita falta de respeito, se maltratam muito, porém os filhos acabam fazendo com que essa situação fique difícil, eles ficam com medo de passar por um divórcio, porque tem medo de afetar os filhos. Ou muitas vezes acabam dando essa desculpa para também ter uma dificuldade de sair da zona de conforto, para acabar saindo dessa situação.
Mesmo que alguns casais afirmam que seus filhos não presenciam brigas, discussões, mal-estar entre o casal, acontece que os filhos também não presenciam momentos de carinho, momentos de amor, momentos de união, né? Momentos de amizade entre o casal. E também vocês acreditam que pode ser muito prejudicial para o filho uma separação, mas vocês já pararam para pensar o quão prejudicial pode ser para uma criança viver em um ambiente onde tem muitos conflitos? A relação familiar não é agradável, a relação familiar é tensa, né? Então, sim, é muito prejudicial para a criança também conviver num ambiente familiar triste, um ambiente familiar onde não há carinho, amor entre os pais, né? Entre as pessoas que ele está observando como o futuro, observando como uma próximo, como ser um exemplo de vida. Além do que, muitas das vezes eles podem acabar pensando que eles são a causa, o motivo do sofrimento de vocês, né? Que a criança que está ali, que está afetando a relação entre os pais. As crianças absorvem tudo o que está no ambiente, né? Conscientemente e inconscientemente, mesmo que aquilo não esteja sendo passado diretamente para ela. E acontece que eles podem estar sentindo essas emoções, essas vibrações, tudo que está acontecendo na casa e acabar interpretando de uma maneira que não é a certa, interpretando de uma maneira que criando uma história, uma imaginação na cabeça deles de que é daquela forma que está funcionando. E isso no futuro pode acarretar muitos problemas, principalmente de relacionamento para essas crianças. A gente busca na fase adulta emoções das quais a gente já está acostumado a lidar. E muitas das vezes essas emoções não são emoções boas, né? Como, por exemplo, você entrar realmente num relacionamento tóxico porque você conviveu com isso na sua infância e você acredita que você já sabe lidar com isso, né? Então, muitos adultos acabam buscando, né? Buscando assim, acabam indo atrás de relacionamentos difíceis porque inconscientemente aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele está acostumado a ver, tá? Outro exemplo mesmo também são adultos que depois acreditam que não conseguem ser felizes sozinhos, que não são capazes de viver bem sem um relacionamento, sem um par, um parceiro. E mesmo assim acabam ficando com pessoas que muitas das vezes não dá certo, são pessoas que elas nem gostam, pelo simples fato de que ela acostumou a ver o pai e a mãe presos em um relacionamento infelizes, mas dentro de um relacionamento. Também acontece bastante de você acabar buscando o que você viveu em casa. Então, por exemplo, se você acostumou a ver sua mãe sendo xingada, maltratada, abusada verbalmente, enfim, controlada, você acaba fazendo isso com a sua parceira, com seu parceiro no futuro. E muitas das vezes acaba também até aceitando, né? O caso ao contrário, você aceitando esse tipo de situação para você, porque você, inconscientemente, você acha que aquilo é o normal, que aquilo é o comum. Clínicas estão cheias de pessoas fazendo tratamentos para relacionamentos que foram problemas causados na infância. Gente, não estou colocando toda a culpa nos pais em relação à nossa vida, apesar de que a psicanálise freudiana acredita muito, né, nisso. E eu sempre até brinco, né, falo assim, se eu vou estragar a minha filha, quero tentar estragar o mínimo possível. Mas sim, vai acontecer. Nós somos o reflexo daquilo que a gente vive, né? E viver, se por um lado o divórcio é muito difícil para uma criança, mas viver em um ambiente muito conturbado também pode ser muito difícil para uma criança, né? E que depois isso vai trazer traumas e problemas como adulto. Não em 100% das vezes, né? Claro, tem pessoas que aprendem e aprendem com o erro do outro, tem pessoas que acabam repetindo o erro do outro, mas enfim, acontece bastante sim de acabar prejudicando os futuros relacionamentos.
Então, manter um relacionamento apenas por causa dos filhos, na minha opinião, não é uma coisa legal a ser feita, né? Na minha opinião, uma separação amigável, em que vocês sejam transparentes com os filhos, que vocês consigam explicar, né, o que está acontecendo, mesmo que se forem crianças pequenas, explicar o que está acontecendo e demonstrando que a sensação de família, que a união da família vai ser melhor assim e que ele sim vai ter o pai e a mãe presente na vida, seria a melhor das opções. Além do que, criar os filhos de maneira independente, né, faz com que eles consigam até ver outros pontos de vista da vida, né? Uma maneira de viver a vida realmente sozinho e feliz, uma maneira de viver a vida seguindo conta dos seus projetos, da família, né? É bacana também para abrir os horizontes dessa criança para um futuro. Além do que, muito melhor do que viver num ambiente cheio de brigas e conflitos. O importante é deixar muito claro para a criança, né, se ela tiver idade, mas demonstrar para a criança que o ambiente familiar, que ele vai continuar tendo uma família, né, e que é muito mais saudável vocês estarem separados do que estarem juntos. E também é importante deixar com que as crianças se curem, fiquem bem no seu próprio tempo, sem fazer nenhuma pressão para ficar do lado da mãe, para ficar do lado do pai, né, para tomar partido de alguém. Infelizmente, isso acontece muito, né, entre os casais, pedir para tomar partido de um lado, olha as araras aí, pedir para tomar partido de um lado, ou até mesmo falar mal do outro cônjuge, mesmo antes de estarem separados. E isso gera um conflito muito grande na cabeça da criança. Tem que esperar deixar ela crescer para tomar as próprias decisões, né? De quem é o certo e o errado naquela bagunça inteira, tudo que está acontecendo. Afinal, o pai e a mãe deles vão ser sempre o pai e a mãe deles. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o meu ponto de vista dessa difícil situação e aquilo que eu sugiro para você, né? Para você buscar a sua felicidade, que a felicidade de cada um individualmente, vai fazer que sim, essas crianças sejam e cresçam felizes. Se aconteceu isso com você, se você passou por isso, por um divórcio com crianças, ou se você está passando por essa situação, me mande uma mensagem, posso compartilhar com você, posso compartilhar depois com as pessoas o que acontece com você, claro, anonimamente. Ou então você escreve aqui no comentário se você passou por isso, se você é um filho que esteve num casamento que ficou mantido apenas pelos filhos e o que passa na sua história, o que se passa com você. É bem importante para as pessoas começarem a se entender e também para aprender a tomar decisões e fazer algumas escolhas na vida. Muito obrigada por chegar até aqui. Curte, compartilhe, comente, acione o sininho. Um beijo grande e até o próximo vídeo.